Muito boa tarde, estamos aqui na Primeira TV, canal 23 NET São José. Eu sou o coach André Santos e o programa é Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, este programa também é seu. E hoje nós vamos aí entrar na área de bem-estar e estamos aqui com a presença de duas pessoas muito especiais, dois terapeutas que são assim gabaritados. Temos aqui à minha esquerda a terapeuta Silvana Machado e ao seu lado está o Dr. Ikian. Então, no programa de hoje nós vamos falar de terapias complementares. Teremos 1 hora de muito bate-papo. Gente, eu me esqueci de um detalhe, hoje também é dia do quadro Resenha Literária e nós temos uma super escritora, que é a Valéria Furtado. Então no segundo bloco, não perca aí que nós vamos comentar sobre a sua obra. Eu tenho aqui alguns recados, né? Conforme o prometido, a semana passada eu estou com a camiseta da Good Loving, aí do idealizador, que é o Richard Miller, e que tem essa ideia fantástica, essa marca que no fundo nós podemos ter várias interpretações e entre elas é que realmente a pessoa viva com positividade. Por isso a marca Good. Certo? Também aqui eu tenho um outro recadinho. O livro Educação e Terapias em Ação, conforme falado e pré-lançado na semana passada. Nós vamos aí ver imagens da capa do nosso livro. Está sendo aqui, continua o pré-lançamento, então você que tem interesse em adquirir este livro, que foi escrito aí em coautoria com autores de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, então nós temos aí temas relacionados à educação e terapias. Temos aí barras de axis, temos psicanálise, temos também apometria cabalística que o Eduardo lá do Rio de Janeiro criou. E temos na área da educação aí o professor Luiz lá de São Paulo, que criou aí um capítulo que é redação do Enem, nota 1000. Temos também relatos de experiências da professora Jaqueline Kremer, da Terezinha Oliveira e também aí um capítulo escrito por mim. Então você que quer adquirir, entre em contato aí com o e-mail do nosso programa. E agora vamos dar então as boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje. Silvana Machado, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui para a gente poder bater um papo, trocar ideias, trocar informações e levar, né, ao teu público um pouco mais também de conhecimento dentro da área que a gente atua, que é a apometria quântica. Fantástico. Aí a Silvana eu tenho acompanhado pelas redes sociais. Hoje nos conhecemos aqui pessoalmente, mas venho sempre acompanhando aí o seu trabalho porque eu acho fantástico. Bom. E especialmente as postagens, né? Hoje em dia nós olhamos muito isso e são postagens que nos chamam a atenção e nos fazem realmente querer viver um pouco também dessa terapia que você trabalha. Obrigada. E também temos aqui o nosso convidado, Ikian. Seja muito bem-vindo, Dr. Iki. Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui também junto com a Silvana. E André, em relação aqui ao programa Faça Acontecer, estou muito honrado em estar aqui para poder, de fato, compartilhar algum conhecimento e poder experienciar, na verdade, a entrevista aqui, que, na verdade, é a primeira vez que estou fazendo. Então, sinto honrado e obrigado pelo convite. Fantástico. A ideia do nosso programa é justamente trazer pessoas que fazem acontecer. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, o Dr. Ike eu conheço um pouquinho mais, e sei que vocês são pessoas que fazem acontecer. E no mundo de hoje nós precisamos mais do que nunca de terapias, né? Terapias complementares
as pessoas estão sedentas por isso. Então eu gostaria que vocês comentassem, a ideia hoje do programa é que realmente seja um bate-papo, mas agora nessa primeira parte que vocês comentem aí um pouquinho sobre o trabalho de vocês. O que exatamente Silvana faz, o que exatamente o Dr. Ike também realiza. Okay. Eu vou começar então para as damas, né? Claro. Tá certo. Eu trabalho com apometria quântica há 15 anos, que a apometria quântica ela vem de uma base da apometria do Dr. Lacerda, que já se iniciou isso, ele era um médico. Então, o que acontece dentro da apometria quântica? Karina Greco desenvolveu todo um trabalho sobre a apometria quântica baseada nessa apometria do Dr. Lacerda. E nós, os terapeutas que trabalhamos com a apometria quântica, utilizamos as técnicas ensinadas por ela e também pelo médico Dr. Lacerda. Então, hoje a apometria quântica ela é feita dentro de um consultório, onde nós vamos trabalhar os corpos sutis das pessoas, onde nós vamos fazer o desdobramento dos corpos sutis, trabalhar as causas das enfermidades, de todo esse processo. Então, é algo muito bonito, é algo muito gratificante de fazer. Né? Então, a gente gosta de receber esse cliente dentro do consultório e poder ajudar. E poder trabalhar também e se despertar de consciência, porque não basta buscar somente as causas, trabalhar e se despertar na pessoa, na alma da pessoa, como eu gosto de dizer, né? Identificar essa alma maravilhosa, porque às vezes está ali com algum probleminha, algum detalhe, e a apometria vai fazer isso. E Silvana, eu tenho uma pergunta então que é com relação à técnica. Ela é feita individual ou em conjunto? Ok. A técnica ela é dentro de um consultório feita somente com uma pessoa. Hoje, quando as pessoas precisam de um atendimento coletivo, existe no hospital universitário, todas as quartas-feiras, esse atendimento ao público. E isso é coletivo, né? Então, a gente faz um trabalho voluntário no hospital. No consultório é individual. É uma pessoa que entra, vai ficar 1 hora no consultório, 30 minutos a gente vai conversar e depois vai para a maca, para que a gente possa fazer o desdobramento dos corpos sutis dessa pessoa e buscar as causas e limpar tudo isso que vem, né, que essa pessoa está trazendo como informação. E antes de irmos ao Dr. Ike, explica um pouquinho como que funciona o desdobramento dos corpos sutis. Ok. Então, assim, o que são corpos sutis? Nós temos vários corpos sutis. Então, o que um terapeuta geralmente vai trabalhar? Principalmente com o corpo astral, com o corpo emocional, corpo mental também. O terapeuta, dentro da apometria quântica, ele vai desdobrar. De que forma a gente faz o desdobramento? Nós vamos trabalhar com pulsos. Então, quando eu digo assim, na maca, né, desdobrando os corpos sutis e dou os pulsos, conto pulsos, eu faço um deslocamento desses campos energéticos. E aí a gente vai trabalhar em cada chakra desse corpo sutil. Vou primeiro abrir o corpo astral, depois o corpo emocional. Vamos entrar em cada um. E nestes corpos sutis é que estão as informações. Então, geralmente, as pessoas perguntam assim, como que o terapeuta consegue ver? Isso é pela prática. É desenvolvendo, a gente vê realmente, né? Vê o que está ali registrado, começa a limpar e começa a trabalhar. Assim é que funciona. Certo. E é chamado de sessão também? E quanto tempo dura aproximadamente? 1 hora. 1 hora. Geralmente 1 hora. E também é chamado como sessão? Sessão. Sessão. Isso, uma sessão de apometria. Perfeito. É um atendimento. Então, Silvana, com apometria. E Dr. Ike trabalha com várias técnicas, não é, doutor? Sim, já faz tempo que eu lido com a área de saúde. Como da família, lida-se com medicina oriental mais de um século. Então, diria que mais de 40 anos atrás, já faz mais de 40 anos atrás que pratico essa medicina oriental, principalmente a parte acupuntural. Depois, como tenho várias formações da quiropraxia, fisioterapia, psicoterapia, então muita terapia que eu utilizo normalmente no consultório são integrativas, tá? E dentro desse também, como há muito tempo, já fui para psicólogo também, e então lido a parte da hipnoterapia propriamente dita. Eu tenho várias formações em relação à hipnose, tanto
nacional como internacional. E como surgiu aí o título de cirurgião da mente? Eu estava pesquisando em relação a como é que poderia me denominar melhor. E aí surgiu justamente esse termo, olha, poxa, claro, por que não seria? De alguma forma, quando a gente lida a parte da mente e consegue fazer com que as coisas fluam melhor, o bloqueio que a pessoa tem, consegue fazer com que ressignifique, encontrando um determinado momento da vida da pessoa que deixaram bloqueado esse trauma, isso seria uma forma de fazer uma cirurgia. Por isso que coloquei o nome cirurgião da mente. Bacana. Certo, e que interessante esse Bacana. título, né? O nome. Gostei. E você comentou algo interessante, a família já trabalha... Perfeitamente. Meu avô já trabalhava, agora, claro, é falecido, mas ele era de formação de medicina oriental. O meu pai também. Então, já lidamos com isso. É da família mesmo, tá? É tradição familiar. E aí você fez a sua formação também em medicina também, oriental? Isso mesmo. Eu fiz na Coreia. Depois tenho outras especializações em termos de, assim, a parte acupuntura e outras terapias afins. Porque normalmente aqui, no Ocidente é conhecido, quando pratica acupuntura, acha que está lidando, na verdade, medicina como um todo, medicina oriental. Mas não é assim. A formação em si, quando a gente diz, pergunta, você é acupunturista? Então eu digo, sim, também sou acupunturista, porque a gente é formado em medicina oriental, não somente em acupuntura. Essa é a diferença, na verdade, tá? Muito bem. Eu tenho uma pergunta com relação às técnicas que vocês utilizam. Eu trabalho com barras de axis e desde o final do ano passado, no segundo semestre de 2018, a OAB como que introduziu na sua cartilha de saúde também essa técnica como terapia complementar. Eu gostaria de saber se as terapias também com as quais vocês trabalham, se elas também fazem parte aí da cartilha de saúde, de planos de saúde. A pessoa que tem um plano e queira optar por uma terapia, se ela pode recorrer a vocês? Dentro da minha área, porque além da apometria quântica, eu trabalho com a alquimia, né? Então, com a parte da alquimia do Joel Aleixo, que são os florais. Então, eu sou uma terapeuta floral. Perfeito. Também. E dentro da integração crânio-sacral, uma outra terapia que eu agrego quando eu atendo com a apometria. O que acontece? Na alquimia do Joel Aleixo, sim, essa já está. Mas dentro da apometria quântica, ela não tem isso ainda dentro dessa programação. Não está. Né? Apenas com a alquimia. Aí sim, aí a gente vai fazer todo o receituário, tem toda essa possibilidade. E como é a procura, Silvana? Dentro da alquimia, as pessoas, quando elas já vêm para fazer a apometria quântica, eu já verifico essa necessidade. Né? Então, eu não divulgo isso como a Silvana é uma alquimista dentro dos florais do Joel Aleixo. Né? Então, por quê? Porque todo mundo me conhece como a Silvana da apometria quântica. Então, isso já está, isso é como se fosse uma marca, né? Sim. Então, eu me identifico muito com essa questão dessa terapia. E eu acho que é bem legal essas questões, quando a gente se identifica com algo que isso preenche. Nossa, isso preenche? Legal. Então, é em cima disso que a gente vai fazer todo o nosso bom trabalho, né? Exato. Isso é bacana. Antes do início do programa, comentávamos, né? Estávamos conversando um pouquinho e comentávamos sobre isso. Ike, das suas técnicas, Dr. Ike. Bom, pela formação em si, quando disse Ikian, acho que só lido com a acupuntura. Mas tenho várias técnicas que eu utilizo juntamente com a acupuntura. Inclusive, tem pessoa que tem receio de agulhas. Nesse caso, como é que eu faria? Porque existe a profundidade a ser inserida, né? Dependendo do problema que a pessoa tem. Nesse caso, também faço junto com a hipnose. Por quê? No momento em que estiverem insertando as agulhas, muitas vezes a sensibilidade que a pessoa tem pode ser
diminuído drasticamente com a utilização da hipnose. Então, a pessoa que tem fobias, inclusive, da agulha, pode fazer hipnose e fazer terapia acupuntural. E aí fica muito bacana mesmo. Aí diz, poxa, que coisa gostosa. No final da terapia, a pessoa se sente maravilhada. E quanto dura aí uma sessão sua? Ela assim, pode variar muito? Todas essas terapias, quando a pessoa inicia a sessão, depois termina, na verdade isso é tudo comercial. Dependendo da frequência, a sintonização, a pre-talk, essa anamnese, a avaliação que se faz, como a gente vê a parte dos valores para poder atender certa quantidade de pacientes que a gente diz 50 uma hora, que é horas comerciais. Mas, quando eu lido muitas vezes com o paciente, essa hora, a sessão, como a gente coloca a parte humana, então pode ser de 50 até 3 horas pode levar. Tá? Então, não tem horário fixo dizendo cada paciente vou tratar 50 minutos ou 1 hora. Só que, pela padronização, a gente disse que leva 1 hora. Certo. Veja, por exemplo, a pessoa que vem se tratar ansiedade, síndrome de pânico, fobia, outros problemas assim, muitas vezes precisa ir, quase a maioria das vezes, fazendo chamado R2C, que significa Regress to Cause. Isso é regressar à causa. Esse tipo de terapia, que é hipnoterapia avançada da OMNI, da escola OMNI, leva de 2 até 4 horas e meia. Porque é muita coisa a ser trabalhado. Por isso que eu gosto de chamar terapia de hipnoterapia avançada impactante. Porque eu gosto de impactar no primeiro, depois a gente vê. E aí eu utilizo outras terapias de hipnose, inclusive hipnose integrativa para complementação ou para aparar arestas. Certo. E então como que funciona a sua agenda, Dr. Ike? Porque aí você comentou que em alguns casos pode chegar a 3, 4 horas. Isso. Por isso, de antemão, quando os pacientes entram em contato, o futuro paciente entrar em contato, normalmente eu envio já fichas para saber quais são desconforto que a pessoa tem, o que sente. Por isso que a pessoa muitas vezes se estranha. Quem é esta pessoa? Porque do outro lado não sabe. Quem está lidando sou eu, pessoal, entende? Acha que é uma secretária que está do outro lado, está perguntando isso, e estranham. Até uma vez, no WhatsApp, disse, será que o doutor Ike poderia me atender? Falou, na verdade, eu fiz passar como se fosse secretária, para não constranger do outro lado da pessoa, né? Então, isso é que acontece normalmente, tá? Então, já sabemos que a interação é diretamente com o Dr. Ike, né? Isso mesmo. Nós vamos, então, agora a um rápido intervalo comercial e, na volta, aí, nós continuaremos com o tema das terapias complementares. Já seguimos. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda.
caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Já estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching, também é aqui. Nós temos agora então o quadro Resenha Literária com a escritora Valéria Furtado com o seu novo livro, Um Passo, Uma Pedra. Olá, eu sou Valéria Furtado, escritora do livro Um Passo, Uma Pedra, e eu estou aqui fazendo um convite a você para subir até o topo da montanha. Vamos precisar de fôlego, de energia, vamos meditar, mas isso tudo nós vamos fazer visualizando esta montanha para dentro do nosso interior. É isso que nós vamos fazer. Um passo, uma pedra. Cada pedra, ela vai nos contar um segredo e você vai sentir uma energia de cura, de paz, de amor, porque vamos estar fazendo isso juntos. Essa é a energia que vamos estar propondo em um livro Um Passo, Uma Pedra. Você escolheu dar um basta. Então, já deu o primeiro passo. Agora, prepare-se para remover a primeira pedra. Você deve estar se perguntando, como faço isso? Respire fundo. Com um passo e uma pedra, vou levar você até a montanha mais alta, dentro de seu interior. Na montanha descobri de cima é bem melhor. As coisas feias lá de baixo, daqui de cima você não vê. Valéria Furtado, um grande abraço. Eu a conheci aí na Enseada de Brito. Realmente uma pessoa maravilhosa. E o livro também maravilhoso. Eu comecei a ler, está aí na cabeceira de cama. É aquele livro ideal para quando a gente quer meditar, pensar um pouquinho na vida. Então, vai lá e lê um capítulo. É um livro que... Ele não é um livro denso, é realmente um livro suave que a pessoa tem vontade de ficar lendo porque traz muitas mensagens positivas. Coisa boa. O que acharam, meus queridos terapeutas? Coisa boa. Eu achei esse título fantástico. Imagina a maneira como ela colocou para chamar e fazer com que a pessoa refletisse mesmo com esse título. Acho muito bacana. Está de parabéns para ela. Vou ler esse livro. Com certeza. É um livro que é peregrino, inclusive. Ela tem aí feito com que o livro saia do Brasil e vá a várias partes do mundo. Eu acho que sim, vai dar tudo certo. A gente tem tantas pessoas que trabalham com essas questões de buscar e se desenvolver e despertar no outro, né? Essa questão da alma mesmo, do bonito, do belo, de fazer com que a pessoa busque essa conexão de novo com a energia da Terra, né, doutor? Então, isso é uma coisa gostosa de ver quando as pessoas fazem esse movimento
de buscar a reconectar, né? Se reconectar consigo, se reconectar com a sua essência, né? Isso é bacana de olhar, bacana de ver. Verdade. Que lindo, que lindo. Silvana, conta um pouquinho como que funciona a parte... Eu fiquei interessado especialmente, eu sei que muita gente gosta essa parte da alquimia, dos florais. Quais são as buscas que as pessoas fazem com relação aos florais? Geralmente a pessoa vem no consultório, ela traz um tema, ela traz um problema. Geralmente as mulheres vêm com questões ou de processos depressivos, ou que não estão dormindo bem, ansiedade. A gente vê muita coisa sobre ansiedade dentro do consultório. Então, o que a gente vai buscar? Qual é a causa? A primeira coisa que a gente faz é buscar a causa, é buscar aonde que se originou. O doutor falou muito bem essa questão da hipnose. Muitas vezes o terapeuta ele precisa ter essa sensibilidade de verificar se essa pessoa que está ali na sua frente tem que buscar um outro caminho para que ela consiga se olhar melhor. Numa hipnose, numa barras de axis, num theta healing, numa constelação familiar. Então, o que a gente tem que ter como terapeuta? A visão do que aquela pessoa que está na sua frente realmente precisa. Dentro da apometria quântica eu tenho essa sensibilidade e eu gosto de dizer assim, olha, você vai olhar isso em tal terapia, porque você precisa dessa conexão. Não sou eu que estou enxergando isso, né, pela minha sensibilidade, que vou dizer aqui, você precisa mexer em outras questões. Então isso é importante. O que dentro da alquimia a gente trabalha, dentro dos florais? Nós vamos trabalhar com aquela parte mais sutil da pessoa. Então a gente começa dizendo assim, quando se trabalha com um campo de energia mais externo até chegar no interno. Ou quando eu preciso trabalhar lá no interno, a pessoa não consegue realizar, a pessoa não consegue ir para a vida. Vai lá, vai tomar um floral de terra. Ela conecta com a terra. A pessoa está extremamente viajona na maionese, que nem a gente diz dentro do consultório, né? Vai lá e vai tomar um floral para fazer o aterramento. Vai tomar um floral de terra, um floral de fogo. Então, tudo isso, dentro da consulta, a gente precisa ter essa noção. E os florais, eles fazem isso, eles agregam. Porque a pessoa é um ser completo. Então, às vezes, ela está em partezinhas ali, né? Está fragmentada. Então, quando o floral ele vem, ele agrega, ele traz de volta a essência da pessoa. Ela te conecta de novo com a vida. Eu não fico mais tão voando, eu não fico mais tão na terra só pensando no dinheiro, eu não fico tão agitado. Aí equilibra. Então, o floral é maravilhoso. Não só os florais do Joel Aleixo. Hoje a gente tem uma gama imensa de florais, né? Eu trabalho com esses, mas tem terapeutas que trabalham com os florais de Bach, com os florais da deusa. Então tem N coisas. Então não vamos nos restringir a somente aquilo que eu trabalho, né? Eu diria assim que a gente tem uma gama de coisas maravilhosas aí. E isso eu fico muito feliz, porque cada pessoa que vem no teu consultório, às vezes essa pessoa ela precisa de uma terapia que ela vai se fechar naquela terapia, entende? Sim. Então isso é muito legal. Às vezes vai ser numa terapia de regressão, de hipnose, vai ser lá num theta, vai ser numa barra de axis, então ela precisa achar. Eu diria assim para as pessoas, busquem terapias e busquem aquelas que mais fechem com você, aquela que toca na sua alma, e aí ali você vai achar a sua cura. E isso é essencial, isso é necessário. É bem interessante, Silvana, isso que você comentava, até porque já aconteceu comigo também, atendendo pessoas em que realmente eu vi que constelação familiares ali viria muito bem ao caso da pessoa. Inclusive, recomendei. Então, perfeito. Eu acredito que seja muito interessante, nós terapeutas, sempre conhecemos um pouquinho, não ter o domínio da técnica, de todas as técnicas, porque é quase que, não vou dizer impossível, né? Mas existem muitas. Mas conhecer um pouquinho até para poder fazer essa indicação, né? Com certeza. Porque sempre nós temos que trabalhar pelo melhor da pessoa, né? Do cliente que está ali à nossa frente. Isso para mim é fundamental. Sim. Essa é a essência do meu trabalho. Porque se eu estou vendo aquela pessoa na minha frente, se ela chegou até mim, o que eu preciso? É olhar para essa alma e identificar de que forma vai ser melhor para você.
Né? Como que você vai se achar dentro disso? Né? Então, penso eu, né? Penso Exato. eu dessa forma, enfim, né, doutor? Claro, perfeitamente. Doutor Ikia, comenta um pouquinho para nós, então, sobre a hipnose. Muitas pessoas têm interesse. Eu conheço algumas pessoas que, inclusive, têm medo de serem hipnotizadas. Então, comenta um pouquinho sobre essa técnica. E só cuidado, não faça nenhuma aplicação da técnica aqui, especialmente com o nosso cinegrafista, o Carlos, porque ele precisa estar atento aqui a nós, sim? Perfeitamente. Então, dispensando a parte da técnica em si, da hipnose, vamos falar um pouco mais superficialmente para que tenham uma ideia sobre o que é hipnose, então. Hipnose é um estado normal, natural da pessoa. Pela pesquisa, inclusive, a cada 90 minutos acontece um estado hipnótico. Significa que, em algum momento, se você estivesse olhando um filme, um livro, está tão compenetrado e focado, e outra pessoa está chamando, insistentemente dizendo, ô André, e a pessoa não se dá conta, e nesse momento é que a pessoa de fato estava em estado hipnótico. Outras vezes, inclusive, a pessoa estava por sair, de repente toca celular e a pessoa estava com molho de chave na mão, após desligar o telefone e ainda está procurando, dizendo, cadê a chave? E a chave está em sua mão. Todo esse estado, de fato, é estado de hipnose. Só que as pessoas não atribuem, para isso denominam que é hipnose. Sim. Imagina aí, de repente você está indo a um lugar, hoje, justamente, tal hora, era para ir ao trabalho. Só que, nesta vez, você está indo para a Polícia Federal para fazer a viagem, estava indo a buscar passaporte. Quando estava saindo, como o horário era de rotina, está indo tranquilamente para o trabalho, depois se lembra dizendo, mas como eu cheguei aqui? Nem estava pensando, mas chegou lá. E aí pensa dizendo, poxa, tinha que ir a buscar o passaporte. Esses são estados de hipnose. Então, hipnose é simplesmente o estado em que a pessoa quebra o fator crítico da mente consciente e atravessar isso, da mente consciente, o fator da mente consciente, e aceitar ideias que são boas, elegíveis, e faz com que fique instalado dentro da mente subconsciente. Isso é hipnose. Hipnoterapia seria terapias que utilizam dentro da hipnose. Então, muitas psicoterapias que é utilizada, ou, inclusive, não somente psicoterapias, medicina quântica poderá utilizar dentro da hipnose. Tudo o que for feito dentro da hipnose é hipnoterapia. Quem que pode entrar? Todo mundo pode entrar em hipnose, seja quem for. Seja quem for, não. Aí está um pouco errado. Por quê? Se a pessoa tiver a parte cognitiva alterada, é difícil que a pessoa entre em hipnose, porque a consciência tem que estar presente. Segundo, se a pessoa estiver utilizando muito alucinógenos, aí a pessoa não conseguirá entrar. Significa que tirando esse tipo de produtos químicos que fazem com que deixem bloqueado, todo mundo pode entrar em hipnose, experienciar hipnose, ok? Certo. Tá. As pessoas dizem, fica preso dentro da hipnose. Se a pessoa vai dizer as coisas de segredo, se por exemplo, o hipnotista, consegue descobrir a senha do WhatsApp, senha do cartão? Claro que sim. Você, na verdade, não veio como você veio a procurar a terapia para resolver determinado problema, a senha de cartão ou de WhatsApp não é pertinente a isso. Então, não tem por que contar esse tipo de coisa. Aí, normalmente, a pessoa emerge da hipnose. Tá? Então, são essas coisas que acontecem na hipnose. Por isso que tem temor, às vezes, receio. Será que eu entro em hipnose, será que eu vou sair? Não sai, absolutamente. Não tem nenhum problema. Tá? Não fica preso porque está aqui. Onde que está preso?
Tá certo? A pessoa conscientemente tem que querer entrar. Tá. Quando entra em hipnose, um estado incrível é que a pessoa está tão consciente, e são dois estados que trabalham, a parte da consciência e a parte da subconsciência. Quando entra em hipnose, aí percebe claramente. Por exemplo, como a pessoa deixou, se permitiu, não consegue mais abrir os olhos. Os membros, tanto inferiores como inferiores, superiores como inferiores, não conseguem mais mexer. Aí que se dá conta, poxa, como é que eu não consigo mais abrir meus olhos? Mas você está tão consciente e dizendo, mas como? Estou tão consciente e não consigo. Esse é o estado de hipnose. Certo. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre isso, também sobre apometria. E fiquem de olho nos nossos patrocinadores. Nós temos aí a Line Coach, para quem tem interesse em fazer um curso ou um processo de coaching. E também o Mundo Espanhol, para quem quer viajar à Argentina, fantástica promoção deles. Já voltaremos. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. Estamos aí no último bloco e eu quero comentar, e nós vamos ver um vídeo agora sobre um projeto social bem bacana do pessoal, da galera, como se diz, lá da UDESC, do curso de administração. Eles estão com o projeto Feliz Idade. Oi pessoal, eu sou o Guilherme do projeto Feliz Idade. A gente está arrecadando recursos para ajudar os mais de 32 idosos do lar Irmão Joaquim. A gente vai fazer uma revitalização nas áreas de convivência e no refeitório e a gente precisa da sua ajuda. É só você acessar o link que está aqui na tela que você consegue nos dar uma contribuição. Qualquer uma, por menor que seja, já vai ajudar muito o nosso projeto. Eu estou contando com a sua ajuda. Muito obrigado. Gente, então quem puder colaborar, é um projeto que realmente vale a pena e eles estão bem empenhados. Os nossos terapeutas depois também comentarão sobre a maturidade.
E também temos aí uma festa que ocorrerá no próximo mês, festa junina. Também você que possa participar, nós estamos vendo aí a imagem, é a festa junina lá do SEI Frei Antônio, que fica em Colônia Santana. Eu conheço essa instituição, é um local que é bem sério e atende aí várias crianças. Inclusive, uma das fotos de abertura do nosso programa foi tirada lá durante uma palestra do livro Escutatória. Então, você que possa comparecer nesta data, 7 de junho, compareça porque também estará ajudando aí uma causa muito nobre. As crianças precisam também dessa ajuda, além de, claro, ter todos aqueles quitutes deliciosos que fazem parte da tradição do Brasil, né? A festa junina. Meus queridos terapeutas, e aí podemos continuar o tema ainda da hipnose ou relacionamos com o vídeo que vemos? Eu acho as duas coisas bem interessantes, mas eu vou só aproveitar um pouquinho então para comentar algo que o doutor falou, que é a respeito do consciente e do inconsciente, que é onde também o meu trabalho também ele se desenvolve, que é dentro dessas crenças limitantes. O que a gente trabalha dentro das crenças limitantes, né? Lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma ferramenta, eu comento sobre isso, sobre as crenças limitantes, como sair das crenças limitantes também. E isso é legal, porque o que acontece? Isso é a técnica que o doutor usa também ajuda a trabalhar, é isso, né, doutor? Com as próprias crenças limitantes que as pessoas têm. Então, eu diria assim, observar as nossas crenças limitantes, o que te limita e trabalhar isso para poder se liberar, porque a gente tem muitas, às vezes as pessoas não conseguem sair dessa crença, né? Fazer o seu movimento. Então, hoje em dia, tem muitas técnicas para isso. Nós temos várias maneiras, né? Dentro do coaching também a gente trabalha com crenças limitantes, então é bem legal. Então, eu só gostaria de deixar essa observação e podemos falar sobre a maturidade, que é maravilhoso. Mas né? Agora eu tenho uma outra observação em cima da sua observação. É interessante porque eu trabalhei durante algum tempo com marketing multinível e nós sabemos que muitas pessoas trabalham, né, com marketing multinível. Sim. E aí se comenta muito das crenças limitantes. Uhum. Só que as pessoas acabam não vendo ferramentas, né, para se trabalhar isso. E é importante que a gente tenha bem claro que existem ferramentas para que possam ser trabalhadas as crenças limitantes. E é importante que trabalhemos, porque realmente nós vamos acumulando aí, né, ao longo da nossa vida, muitas crenças que, se não tivéssemos, nossa vida seria com muito mais facilidade, alegria e abundância. E sem contar com as crenças limitantes que a gente está carregando no DNA familiar da ancestralidade. Que já está ali, né? Está lá no nosso DNA volátil e que a gente tem que olhar para isso também. Então, eu acho bem importante que a gente tenha esse olhar mais atento para as crenças, para poder ter uma vida mais abundante, muito mais próspera, muito mais feliz. Com certeza. Né, doutor? Por exemplo, se todos esses bloqueios, traumas que a pessoa carrega de fato, e a gente é consciente com o problema que a gente impede em fazer com que a gente decole nossa vida. Se a consciência da gente pudesse resolver, não teria resolvido. Mas não é o que acontece. Porque esse bloqueio em si está na mente subconsciente da pessoa, não na mente consciente. Então, para que de fato aconteça isso, tem que ter impacto para poder quebrar esse fator da mente consciente. Aí é onde essa porta se abre e pode fazer com que essas ideias possam ser substituídas ou, de alguma forma, ressignificadas todos os eventos que a pessoa tem. Veja, tantos problemas que a pessoa tem, principalmente, o que lido bastante são abusos sexuais. Na semana passada veio uma moça, 58 anos, achando que o problema dela era quando tinha 6 anos, por problema de abuso sexual pela vizinha. Esta moça conscientemente sabia que isso e ela achou que, vitimizando, que ela podia de alguma forma levar a vida dela. Só que tantos bloqueios que houve, então ela não decolava a vida, tanto profissional como a parte da vida amorosa dela. Quando foi feita a hipnose,
levamos justamente onde houve a causa dessa pessoa. Não era 6 anos como ela achava que era. Era no momento em que ela tinha 4 anos. Ela nem sabia, não fazia nem ideia que tinha acontecido isso. E aí, imagina, quando ela descobre, ou lembrou daquele, na verdade nem se lembrou, né, tá? Porque conscientemente não se lembrou. Sim. Quando foi lá, claro que sim, para isso que a gente utiliza a ferramenta, o mecanismo da defesa daquele momento para proteger, cria-se lugar perfeito, lugar de proteção, para que esse local seguro para que essa pessoa possa trasladar enquanto está fazendo terapia. E aí foi feito uma terapia maravilhosa aí, ficou muito, muito bem. E aí depois ela manda feedback, né? Até ontem recebeu outro feedback, o estado dela, como se encontrava. Depois de 54 anos, ela reencontrando paz, entende? Todas essas coisas, de fato, é maravilhoso. Gratificante, né? Muito. Para nós, né? Todos. Para nós todos, exatamente. Uma contribuição para o mundo. Tirar essa pessoa de dentro desse movimento de estar ali, né? Enclausurado a nível inconsciente. Então, a hipnoterapia, o que pode tratar? Ansiedade, síndrome de pânico, fobia, fibromialgia, dores em geral. Tem tantas coisas que pode fazer, você não nem acredita. Então, o que tu deseja ardentemente, de fato vai obter. A pessoa, quando pergunta quanto você está disposto a modificar sua vida, a pessoa diz, ele fica meio que assim, vacilando para dar resposta. Não tem certeza de seu 100%. E eu tenho que fazer alguma coisa? As pessoas perguntam, né, doutor? E aí, digo, e você está quanto? Ele pergunta assim, em dúvida, diz 50%. Então, eu digo, quer que eu coloque 50% também o meu? Eu digo, uma coisa não tem nada a ver com outra. Se você coloca 50%, você com certeza vai ter o resultado menos do que 50%, porque algum dia você virá menos do que 50%, e eu, como terapeuta, talvez esteja indisposto a colocar em menos de 50%. Então, esteja 100%, que eu também darei meu 100% para poder ter mudança necessária, as coisas como você gostaria de mudar. Esse desejo você terá. Então, eu sempre digo isso, enfatizo justamente, para que a pessoa, quando se trate, venha 100%, que realmente essa obtenção desse resultado a pessoa terá. Excelente. Desejo de mudança. Desejo de mudança. Isso é fundamental. E venha se preparado para que você realmente possa mudar e transformar a sua vida. Nós vimos então um vídeo do projeto Felicidade do pessoal da UDESC, muito interessante porque eles estão aí em prol de uma campanha que é muito válida para restaurar o asilo que fica na Mauro Ramos. Para quem não é aqui da Grande Florianópolis, né? Esse asilo está na Grande Florianópolis, em Florianópolis, aliás, no centro. E muitas pessoas com idade avançada procuram também terapias ou não? Olha, eu vou te dizer assim, não existe uma questão de idade para buscar a terapia, né? Existe uma consciência, ou seja, as pessoas com uma idade acima de 50 anos ou de 60 anos, que a gente está falando sobre isso, elas trazem outras informações. Muitas vêm ao consultório trazendo as questões sobre trabalho. Eu estou frustrado na minha questão de trabalho, ou eu estou me aposentando e eu quero fazer algo novo. Aonde que eu vou ter novas perspectivas? Como que eu vou olhar isso? Então, é esse olhar, essa ajuda que a gente vai fazer dentro do consultório para essa pessoa, para ela, de novo, buscar, se recolocar, trazer essa energia da vida, né? Porque, às vezes, é até uma questão hormonal. Isso é importante também que a gente diga para as pessoas. Muitas das mulheres que vêm ao consultório acima de 60 anos, elas não foram ao ginecologista olhar a questão hormonal. E aí elas vêm com um processo de depressão achando que é espiritual.
e que não é. É físico. É que é físico. Então, uma coisa que eu sempre digo assim, você já foi ao médico? Você já olhou se você está bem com os seus hormônios para estar com tudo isso ou não? Então, a gente precisa, tu sabe, André, trazer, se acordar para Jesus, que nem eu digo. A pessoa, às vezes, imagina que é tudo espiritual, que é tudo energético. Às vezes, não é. Está uma simples colocação hormonal. Então, isso é importante que a gente tenha consciência como terapeuta. Você já fez seus exames? Vai lá e vai dar uma olhada como está a sua tireoide, vai lá verificar essas questões. Porque isso também aparece dentro da apometria quântica, quando a gente desdobra os corpos sutis, que os hormônios não estão legais. Então, a gente diz para a pessoa, olha, você está com problema no seu hormônio, você está com problema no seu fígado, você olha isso. E aí, essa terceira idade, essa geração mais de idade, passa a ter um melhor aproveitamento, né? Exato. Então, a gente tem que olhar para isso. E dentro dos florais também se trabalha muito os setênios. Então, isso é bem bacana, porque a gente tem dentro da alquimia, do floral do Joel Aleixo, um trabalho muito bonito que é com os setênios. E aí a gente vai trabalhar essa pessoa dentro do campo dos florais. Os florais astrológicos, dos florais para a idade, o equilíbrio feminino para as mulheres, que também tem lá. Bem bacana. Bem importante isso, Silvana. Eu sempre gosto de ressaltar. A terapia, ela é complementar, né? Então, a pessoa nunca deixe também aí os cuidados médicos, né? Jamais abandonar um tratamento, porque é uma terapia complementar. Que muitas vezes a pessoa sente resultado mesmo eficazes aí na terapia complementar, né? Sem dúvida. Certo? Doutor Ike, aí suas palavras finais, cursos... Não, na verdade, com respeito ao curso, estou montando cursos. Por hora, como não estou dando aulas, então estou aprimorando como é que vai ser melhor esse curso para que eu possa oferecer posteriormente. E eu tenho consultório em Florianópolis, então qualquer coisa poderá entrar em contato e possivelmente já tenha passado aqui o número do WhatsApp. Entre em contato, se precisar, estarei respondendo todas as suas perguntas e suas aflições, se tiver. E Silvana? Eu trabalho no Santa Mônica e trabalho em 3 locais. Eu trabalho no Tera, que é um local onde tem todas as terapias também complementares, a área da psicologia, toda a parte de Theta Healing, Patchwork. Então, também fica o convite para as pessoas no Tera, na Ilha Celeste, na Trindade e no Santa Mônica também. E cursos, eu tenho um curso no YouTube, que é só se inscrever no canal e vai estar lá o acesso, que é um curso para trabalhar com as crenças limitantes. Aquelas pessoas que sentem o chamado para trabalhar suas crenças limitantes, pode acessar o canal e se inscrever para receber o curso também. Com certeza várias pessoas já vão recorrer aí, né? Eu também quero deixar aqui o recadinho que no dia 1º de junho eu darei um curso de barras e axis em São José, Santa Catarina. Então, as pessoas que tiverem interesse, por favor, podem entrar em contato aí com o contato do programa mesmo. Aproveito também, como sempre, para deixar aqui a publicidade dos 2 livros. Escutatória, algumas dicas de como escutar mais e melhor. Isso ajuda muitíssimo nos dias de hoje em que as pessoas não querem escutar muito e sim falar bastante. E o outro livro, Relatos de um Garoto de Luxo, da prostituição a uma nova vida. Uma pessoa que realmente mudou a sua vida após a saída do mundo da prostituição. Ficam essas dicas, além do pré-lançamento do livro também. Então, estamos por hoje. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero agradecer também, antes de me despedir aqui de vocês, os quadros. Eu tenho que sempre agradecer aqui o nosso cenário. Ele é composto aí por 2 obras do artista Sebastião da Cruz, lá de Santo Amaro da Imperatriz. Elas fazem parte de um acervo que é Santo Amaro Antiga. Inclusive, o Sebastião da Cruz, ele que é o confrade lá da Academia Santo Amarense de Letras, estará aqui no nosso programa no mês de julho, porque em julho também ele realizará uma exposição lá em Santo Amaro. Ainda não vou revelar o local porque ele está negociando, mas já tem um local para essa exposição onde estarão aí todos os quadros. São mais de 30 quadros
que fazem parte desse acervo. Quero agradecer então a presença de vocês, Silvana e Ike, aqui no nosso programa, que realmente foi muito proveitosa, e já fica o convite para que venham mais vezes. Agradeço. E com certeza, né, doutor? Sim. Quando fizerem o convite para nós, a gente vai estar aqui, né? Perfeitamente. Mais um bate-papo. Exatamente, Coisa a parceria boa. foi boa. Que bom. Então, Coisa estaremos boa. aqui novamente. Fico muito feliz pelo convite. Perfeito. Obrigada. Nós que agradecemos. Um forte abraço e nos encontramos aí na próxima semana. Vamos falar sobre o mundo da fotografia e o coaching.